Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Primecast. Aqui você encontra diversos conteúdos sobre o mercado de AIDC. O meu nome é Raíssa, eu sou analista de marketing da Prime Interway e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre serviços de Zebra, mais especificamente sobre o Zebra One Care. Para isso, hoje nós trazemos a presença do nosso ilustre convidado, Andrés Ricón. Ele veio diretamente da Colômbia para estar aqui prestigiando a gente com a presença dele. Eu vou passar a palavra para o Andrés, ele é o responsável por serviços na América Latina. Então, ninguém melhor do que ele para explicar para a gente um pouquinho mais sobre o Zebra One Care. Muito bem-vindo, Andrés, tudo bem? Tudo bem, Raíssa. Que ótimo. Você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Contar um pouquinho sobre você? Eu sou o Product Manager para a Latinoamérica, para o portafólio de serviços e soluções da Zebra. Eu estou basado na Colômbia, como você falou. Primeiro, desculpe-me portunhol, vou fazer o melhor para falar em português. Claro. Obrigada pela sua presença mais uma vez, Andrés. Então, vamos começar falando já sobre o Zebra One Care. Tá. Para quem ainda não conhece, o que é o Zebra One Care de uma forma resumida? Resumido, é um contrato de serviços que tem um pacote de soluções, que tem incluso muitas coisas. Tem incluso tema de reparação, claramente. Tem incluso o tema de segurança. Tem incluso ferramenta de autodiagnóstico para os clientes finais. E tem incluso tranquilidade. Afinal, uma solução que dá tranquilidade para nossos parceiros, dá tranquilidade para nossos clientes finais, que seus equipamentos vão ter um tempo definido e que vão estar totalmente protegidos. Isso é. Perfeito. E uma dúvida que surge bastante, Andrés, é se o Zebra One Care ele é como se fosse uma garantia estendida? É a mesma coisa? Não. Totalmente eu diferente. Vou explicar isso. O que acontece? Que é uma garantia de fábrica, não? Você tem uma garantia de fábrica, cobre você por danos da fábrica, danos nos componentes que eles instalaram nos equipamentos, ou a mão de obra quando eles fabricaram o equipamento. Isso é garantia de fábrica. E tipicamente os dispositivos têm 1 ano de garantia de fábrica. Eu comparo muito isso com um televisor. Se você compra um televisor, leva à sua casa e ele cai, bate, a empresa que é dona do televisor não vai responder para você, porque vai falar, isso não foi um dano de fábrica, só foi um acidente. Sim? O que é uma garantia estendida? É coger a garantia de fábrica e estender no tempo. E acho que isso não é exatamente o que nossos clientes querem. O que nossos clientes querem é ter uma proteção com acidentes, por exemplo. Por isso não é uma garantia estendida, é um contrato de serviços. Contrato de serviços que inclui muito mais coisas, conforme você mesmo mencionou, né? Tá qual. E a gente tem apenas uma modalidade de Zebra One Care? Como que funciona? Não, nós temos 3 tipos principais. O básico, mais básico é o TCS, Technical and Software Support, que é um serviço muito básico que tem incluso a ferramenta de autodiagnóstico, que é chamada Device Diagnostic Tool, acesso ao nosso call center, tem incluso algo muito importante que as pessoas não reconhecem, que é a segurança, partes de segurança. A Google dá partes de segurança para as últimas 3 versões, os últimos 3 anos do sistema operativo vigente. Se eles têm, por exemplo, hoje tem Android 13, eles dão partes para 13, 12 e 11. Tá. Mas os equipamentos que têm um sistema operativo antigo, 8, 10, não tem parte de segurança. Zebra faz essas partes de segurança. Nós temos nosso time de hackers de sombrero branco, que são hackers boss, que ajudam a proteger o sistema operativo e damos para os clientes. E bem incluso dentro do TCS. Que é o mais básico. O mais básico. Todo o resto tem o anterior. Se eu falo o seguinte, que é o Special Value, tem incluso o TCS, não? Tudo que eu vou falar tem incluso o anterior. Tá. Então, o Special Value é o segundo serviço. É um serviço para equipamentos de nível de entrada. Por exemplo, o TC15, TC2, MS2, equipos de um preço muito mais baixo. E é um contrato precisamente com preço muito mais baixo, que tem uma cobertura muito interessante. Tem cobertura ilimitada de danos de uso. Você pressiona uma tecla muitas vezes até que você tem um dano de uso, tem protegido isso. Danos de desgaste, se você está trabalhando na rua e o sol, a chuva, dano no dispositivo, cobre isso de forma ilimitada, mas tem um porcentagem de cobertura para danos leves. O que é um dano leve? Uma tela rota. Danos leves cobrimos em um 10% ou em um 20%. Isso é um Special Value. Tá.
E o terceiro, que é o melhor dos melhores, é o Essential, Zebra One Care Essential, um contrato onde você cobre todo, perda total acidental. É muito parecido à segurança de um carro. Se você tem um dano total, nós vamos a reemplaçar, vamos a fazer uma troca do dispositivo por um dispositivo funcional de iguais ou melhores características. Esses são. Isso às vezes as pessoas acham que não acontece, mas pessoal, eu tava até conversando com o Andrés agora há pouco, que já aconteceu um caso que a gente ficou sabendo que o cliente tinha lá um coletor, um equipamento super robusto, aconteceu um acidente, a empilhadeira passou por cima desse coletor, perdeu o coletor, Totalmente. deu perda total, famoso PT. E aí o Zebra One Care cobre esse tipo de situação, então mesmo que seu equipamento acabe, fique devastado, o Zebra One Care na modalidade superior, né, cobre também esse tipo, tá bom? E Raíssa, acho que para seu cliente é importante ao final o tempo. O que acontece? Quando eles têm esse tipo de acidentes e não tem uma cobertura, podem demorar muito tempo em reemplaçar. A opção é comprar um novo, a opção é buscar outros dispositivos, tem muito tempo de demora, né? Sim. Agora, se você tem um contrato, por exemplo, o Special Value, o SLA é 5 dias hábeis. O Essential é 3 dias hábeis, sim? E esse tempo que eles têm de rapidamente fazer o reparo do dispositivo é o que ajuda eles a não reduzir sua produtividade, que o problema é a produtividade de Mais eles. importante, né? Exatamente. Exatamente. Andrés, e um exemplo que você usou aqui, né, da produtividade. Que benefícios você acredita que o cliente tem ao optar por ter o Zebra One Care antes do equipamento dele quebrar? Porque a gente sabe que, por exemplo, se o equipamento quebrou, ele vai consertar, tudo vai pagar um valor mais caro do que se ele tivesse o Zebra One Care, mas de uma forma ou de outra ele vai ser prejudicado com essa questão da produtividade que você falou. Então, quais outros exemplos você pode dar pra gente? Sim, quando você toma o risco, é um risco. Eu acho que para mim, eu gosto muito dos parceiros que falam disso. Falam, afinal, Zebra One Care é tranquilidade. Eu sei que eu vendo um dispositivo para meu cliente, compro um contrato Zebra One Care e durante, esses contratos são de 3 ou 5 anos. Durante 3 anos, eu esqueço outros problemas. Se o cliente tem um problema, vai enviar para a Zebra vai reparar, vai voltar o dispositivo, porque também tem incluso a logística de volta. Tem opções como o leva e traz, ou coleta, que pode ser incluso, mas eles vão estar muito mais tranquilos. O que é importante, por exemplo, se você toma o risco e não compra o contrato do Zebra One Care, você falou, primeiro, vai pagar uma tarefa muito mais alta, porque quando você não tem um contrato, as tarefas de reparo são muito altas. O segundo, a probabilidade de que não tenhamos peças disponíveis nesse momento para reparar o equipo é alta. E ao final o que vai acontecer é que o centro de reparo vai mandar a fazer a fabricação das peças. Vamos fazer a fabricação, vamos importar as peças do Brasil, que tem uma demora importante. E ao final vamos a reparar o equipamento. Isso pode ser muito tempo esperando o cliente. Pagou alto, esperou muito. E outras coisas que as pessoas às vezes não veem. Cada vez que você tem um dano, deve fazer um processo de ordem de compra. Nos clientes é um dor muito grande, porque falar com o time de compras, reservar um pressuposto, muita gente na cadena, até que sai uma ordem de compra. Quando você compra um contrato Zebra One Care, faça o esforço uma vez e esquece disso durante 3 anos. É realmente algo muito, muito bom. Legal. E você comentou que os contratos são de 3 anos e de 5 anos, né? A gente tem também a possibilidade de, depois de 5 anos, renovar, certo? Sim. E também, por exemplo, caso o meu cliente, eu não vou poder pagar esse valor dos 3 anos, a gente consegue fazer por menos tempo? 1 ano, por exemplo? Claro, você pode falar, o mínimo que pode fazer é 1 ano. Claramente, falemos assim, o número de parte standard é 3 e 5 anos. Se você quer ter uma cobertura de menos tempo, toca falar com o time de Customer Success para fazer algo especial.
O que muitas vezes pode se ajudar é, por exemplo, pagamentos de forma periódica. Nós temos opções parcelados, sim, onde nós podemos suportar pagamentos de um ano, de um mês, de 3 meses, que pode se ajudar. Eu conheço muito e escutei muito que o tema financeiro do Brasil é muito mais fácil pagar serviços que comprar hardware, porque tem muitos, não tem temas de I don't know, não sei, de... Impostos? Impostos é a palavra, exatamente. E pode se ajudar muito. Então, pessoal, não tem desculpa, hein? Se você não pode, no momento, de repente, comprar o Zebra One Care de 5 anos, a gente tem a opção de 3, a gente tem a opção também de 1 ano. É possível a gente fazer isso e também é possível fazer esse pagamento de forma parcelada. É claro que tudo tem que ser conversado previamente, então vocês entrem em contato com o seu vendedor da Prime Interway, que a gente orienta vocês da melhor forma possível, tá bom? Andrés, e sobre a questão de Android, qual que é o benefício da gente ter o Zebra One Care para pessoas que trabalham com Android, né, que não conseguem ficar sem? Sim, o principal benefício é o tema de segurança. O que acontece é que o que eu falava, o Google faz parte de segurança para as últimas 3 versões do sistema operativo. E as pessoas que têm um trabalho ou trabalham com um sistema operativo específico, eles devem, por exemplo, trabalham com Android 8, não tem parte de segurança. É a primeira. A segunda vantagem que vocês podem ter é que nós temos uma opção que é chamada comissionamento. O que é um comissionamento? É um adicional, não vem incluso no pacote básico, não? Você pode agregar. E o que é bom do comissionamento? Tipicamente, as empresas podem ter uma opção de ter uma aplicação que só funciona com uma versão específica de Zebra One Care. Imaginemos isto: o dispositivo cai e quebra a tela. Eles enviam para o centro de reparo da Zebra. O que faz a Zebra, eles recebem um equipamento e por qualidade nós temos uma ferramenta que é conectada ao dispositivo, que faz o reinício total do dispositivo, que analisa o dispositivo e que carga a última versão do sistema operativo e a última versão do parche de segurança. Certo. E o que acontece quando o dispositivo volta ao cliente final? O que pode acontecer aqui é que o cliente final, o dispositivo vê uma versão 13 e ele trabalha com versão 8 de Android. E aqui vai ter um problema. O que nós recomendamos é incluir o comissionamento. Um comissionamento é explicado como deve receber o equipamento, qual é a versão de sistema operativo, qual é o software que nós temos que ter todo instalado. E desde o centro de reparo, volta o dispositivo totalmente preparado. Quase que o usuário final que recebe, o usuário e seu password e começa a trabalhar normalmente. É muito importante. Entendi. Então, realmente, a empresa que trabalha usando uma versão que não é a última do Android, é necessário, basicamente, ter o comissionamento que é dentro do Zebra One Care, né? Um opcional dentro do Zebra One Care. Exatamente. Porque senão, quando aconteceu alguma coisa que for acontecer um reparo, a Zebra vai colocar a versão mais atualizada por questões de segurança, de otimização, e aí a sua aplicação não vai rodar. Exatamente. Então, é muito importante a gente comentar sobre isso realmente. E falando assim sobre temas um pouco mais específicos, né? Qual que seria uma vantagem? Vamos supor, eu sou uma empresa que tem muitas impressoras, trabalho com impressoras o dia inteiro. Qual que é a maior vantagem de eu ter o Zebra One Care? Uma vantagem de ter Zebra One Care é que nós temos 2 opções de Zebra One Care para impressoras. A primeira é uma opção de nós reparamos toda a impressora sem cabeçote de impressão, cabeçal de impressão. Outra opção é reparar que tem incluso o cabeçal de impressão. E isso porque é bom? Porque afinal, lembre que o principal custo da impressora, especialmente cabeçal de reparação, pode ser 50%, 60% do custo do equipamento, é um custo muito alto. E se eles compram o dispositivo com Zebra One Care, vão estar tranquilos que não vão ter nenhum problema com os cabeçales de impressão. Outra coisa muito interessante é que existe uma opção, de novo, adicional, que é a troca da bateria, a manutenção de bateria.
Neste caso, é uma manutenção de bateria Premier, certo. onde o dispositivo suporta muitas trocas da bateria. E o que nós vemos no campo é que muitas das impressoras móveis, especialmente, tem muito problema da bateria. Elas consumem muita bateria. Por isso é muito importante o contato Zebra OneCare e adicionar essa opção de manutenção de bateria. Andrés, e a gente tem também um software que se chama Visibility IQ OneCare, certo? Você pode explicar pra gente um pouquinho o que ele é? 4 reportes que são muito importantes de conhecer. O primeiro é o reparo, que é você pode conhecer quando foi reparado, o que foi reparado, quais foram as peças trocadas, tudo isso vai incluso, o reparo. O segundo é o contratos. Você pode conhecer quando seu contrato deve renovar, quais são os equipos, os seriales em contrato. Certo. Número 2. O número 10, segurança. Isso sim é importantíssimo. Segurança. Você tem em segurança quais desses dispositivos tem parte de segurança atualizado, quais não. Pode conhecer qual é o sistema, a versão do sistema operativo. E tem acesso a algo que é chamado Lifeguard. Lifeguard é uma página de internet onde você pode fazer a descarga das partes de segurança, as atualizações do sistema operativo. E o último, quarto, é o call center. Certo. Se o parceiro, o cliente final, liga para o call center, você vai conhecer tudo o que acontece com o caso que você abriu, quanto tempo demorou em fechar, quais foram as atividades do caso. Isso é o Visibility IQ OneCare. O que você falou é outra opção que, de novo, não vem inclusa. Isso, Visibility IQ OneCare, não tem um custo adicional. Certo. Agora, tem um custo adicional, Visibility IQ Foresight, que é uma das ferramentas mais avançadas que acho que em algum momento aqui vamos a falar disso. Andrés, e uma coisa, a Zebra, ela é um fabricante que tem, além do hardware, software e serviços. Na sua perspectiva, quais são os principais benefícios de ter tudo isso em um fabricante só? Tá. O principal, um tema que você tem um responsável de todo. Sim? Se você tem uma empresa que faz um pedaço, outra empresa outra, ao final do dia ninguém é o responsável disso. E outra das vantagens que você tem é que como você todo tem como solo fabricante, nós temos, por exemplo, agora estamos desenvolvendo muitas coisas para fazer que os dispositivos Zebra sejam dispositivos muito especiais. E por que especiais? Porque eles estão suministrando toda a informação que a operação de um cliente final tem. Isso estamos fazendo com algo que é chamado Visibility IQ Foresight, que é uma ferramenta que ajuda a compreender o que acontece com a operação do cliente final. Essas são coisas que só pode fazer uma empresa que tem controle de hardware, do software, da solução completa. Entendi. E você comentou sobre esse Visibility IQ Foresight. O que seria ele? Você pode explicar um pouquinho melhor? Sim, é fácil. Todos os dispositivos da Zebra, desde a fábrica agora, vem com um agente de inteligência artificial pré-instalado, bem dormido, não? Mas quando as pessoas, os clientes final, compram o Visibility IQ Foresight, ele desperta. E o que acontece? O agente de inteligência artificial analisa a performance do dispositivo, compreendendo o que está acontecendo, mas aqui é muito importante falar, ele aprende informação do performance, mas não informação ou dados privados do cliente. Isso não é. É um tema, por exemplo, ele pode conhecer como está funcionando a bateria. Certo. E ele pode avisar você ou avisar nosso parceiro, porque pode ser uma boa opção. O nosso parceiro pode comprar o Visibility IQ e oferecer para seu cliente final. Outra opção é vender o Visibility IQ para o cliente final e que o departamento de IT do cliente final faça o análise. Isso depende de tipo de negócio. De cada revenda, né? Sim. Mas o importante é que se você tem o análise da bateria, você pode analisar de forma preditiva o que vai acontecer. Antes que um operador tenha problemas da bateria, que não dure o turno completo de trabalho, sim, tudo isso. Antes disso, o agente precisa avisar, ele vai ter problemas de bateria, os ciclos de carga vão acabar. Por favor, prepare uma troca. E você, de forma antecipada, compra as baterias, importa as baterias e um dia antes que o dispositivo empiece a ter problemas, você toma uma bateria, troca, que você não vai ter problemas. Se você
B o que está fazendo é predizer o que vai acontecer. Também podemos fazer o mesmo para outro importante que gosta muito, a rede Wi-Fi. Certo. Então, o agente de inteligência artificial está instalado no dispositivo e analisa a rede Wi-Fi e califica a rede boa, mal ou excelente. Sim? O que é bom disso? Com isso, você pode conhecer de qual de todas as lojas no Brasil você tem mais problemas de Wi-Fi. E não só isso. Quando você abre a loja específica, conhece qual é a zona Wi-Fi, qual é o AP que mais tem problemas. Bem específico. Bem específico. E isso é muito interessante, porque, de novo, ninguém chamou para você a informar que tem um problema. Você predijo o que aconteceria com a informação de Visibility IQ. Você tem acesso a conhecer dispositivos roubados ou perdidos de forma preditiva, pode conhecer as impressoras, por exemplo, também. Você pode conhecer quantas polegadas de papel foram impressas. Legal. Qual é as alertas de impressão. Quem modificou a configuração das impressoras que pode danhar o cabeçalho de impressão que falamos que é muito custoso. Sim. E todas essas coisas, quando deve fazer a troca do cabeçalho de impressão. Todas essas coisas, pode conhecer a memória, muitas coisas. Realmente, ao final, o mensagem é Visibility IQ é uma ferramenta que ajuda a melhorar a operação dos clientes e que nossos parceiros podem usar para melhorar sua performance e não ser um vendedor simplesmente de hardware. Com essa informação, eles podem envolver um consultor da operação. E podem falar de coisas muito mais interessantes. E o importante aqui é estar todos os dias com o cliente. Todos os dias você vai conhecer o que acontece com ele. Se está bem, se está mal, se tem problemas, se não tem problemas. E vai gerar uma relação muito forte com o cliente final. Isso é muito bom. E uma dúvida, assim, vamos supor. Eu tenho aqui uma fábrica e eu já tenho os meus equipamentos que eu não coloquei o Zebra One Care. Eu posso colocar o Zebra One Care hoje, mesmo com produtos que não são novos? Sim. Nós temos duas opções de Zebra One Care. O número de parte é Z1A. A é para dispositivos novos. Certo. Z1B é para dispositivos antigos. Um pouquinho mais custoso que Z1A, mas não tem problema. Você pode incluir eles dentro do contrato Zebra One Care. Aqui uma coisa muito importante hasta quando você pode incluir equipamentos antigos. Tá. E para isso é importante conhecer duas fechas importantes, que uma é o end of life do dispositivo. O end of life do dispositivo é quando a Zebra para de vender dispositivos. Tá. É esta. Mas anos depois, há outra fecha muito importante, que é o end of service life. Que é quando a Zebra para de fabricar peças, repostos e tudo que as peças para fazer reparação dos dispositivos. Então, nós podemos estender o contrato máximo hasta o end of service life. Isso é muito importante de conhecer. Então, mesmo que a Zebra não fabrique mais o produto, se a Zebra ainda fabricar as peças, eu ainda posso incluir? Posso incluir o contrato Zebra One Care, sem problema. E por isso é importante, porque você pode estender a função do seu equipamento muito tempo mais. Com Zebra One Care. Legal. E, Andrés, você já presenciou, assim, alguma situação que você foi, de repente, a um cliente final, ou então que alguém te contou, que você pensou assim, poxa, se essa pessoa tivesse o Zebra One Care, não ia estar tendo dor de cabeça agora? Muitas vezes. E o mais curioso, quando nós visitamos muitos clientes finais, com as revendas, vamos com eles, com os parceiros, perdão. E o que acontece é, muitas vezes eles falam para não é importante o Zebra One Care, eu não tenho pressuposto, eu prefiro comprar mais equipos de backup. E tranquilo, falamos, ok, não tem sentido, porque os equipos de backup vão ser muito mais custosos. Com o tempo, o equipo de backup também tem danos. E também quando você envia reparar o equipo de backup, vai ser muito custoso. Realmente não tem sentido. Mas eles falam, não, vamos ir a trabalhar assim. Ok, perfeito. Nós falamos, não tem problema.
Mas é curioso que 1 ano, 2 anos depois, o mesmo cliente liga para mim, venga para minha oficina, eu tenho um montão de problemas, ajude-me, por favor. E que é curioso que eu falava, eu expliquei. Te avisei. Eu avisei que isso ia acontecer, mas nesse momento eles têm problemas de operação, tem claramente Zebra ajuda eles de alguma forma, oferecemos um contrato Zebra Banker B, ou eles mandam a reparar os dispositivos primeiro. E depois podem entrar em contrato Zebra Banker para dispositivos antigos, porque só recebemos equipamentos que estén bons, não recebemos equipamentos que tenham danos. Certo. Afinal, eles têm muitos problemas, gastam mais dinheiro, afetam a operação, tem um montão de problemas e eu falava para ela, eu falei isso no dia 1, mas ok, isso é muito normal, muito normal. Acontece, né? Acontece. É porque as pessoas, elas têm muito na cabeça o que é uma realidade, né? Que é o seguinte, que os equipamentos da Zebra, eles são de alta qualidade, são equipamentos de primeira linha, são ultra robustos, então a pessoa fala, esse equipamento não vai quebrar. Realmente, eles foram feitos para não quebrar, mas nada é 100% perfeito, né? Às vezes acontece alguma situação, ou então acidentes, como a gente comentou aqui no começo, e por isso é tão importante a gente ter essa opção de ter o Zebra One Care. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser internalizada na cabeça ainda dos clientes, né? Exatamente. André, você tem alguma coisa específica que você quer comentar? Não, eu acho que só a recomendação muito importante dos contratos Zebra One Care, realmente são uma coisa que al final o que o cliente compra é tranquilidade. E os parceiros também. Muitas vezes os parceiros têm muitos clientes que atender. E que melhor que dedicar-se às vendas, dedicar-se a melhorar a tecnologia, a melhorar os clientes, o performance, e esquecer do tema de reparo. É algo que é um problema gigante. E o último, a importância de ter um centro de reparo da Zebra, diretamente da Zebra no Brasil. É importante, porque o que nós temos é isto. Primeiro, nós temos um departamento de qualidade. O departamento de qualidade tem umas regras muito importantes de como reparar um equipamento. Por exemplo, se nós temos um equipamento, você abrimos o equipamento e tem um problema, um caminho de conexão. Nós não podemos simplesmente, não sei, conectar rapidamente, fechar e enviar. Não podemos, por qualidade. O que nós temos que fazer é uma troca completa da placa-mãe. Para solucionar o problema. Temos umas ferramentas de Zebra diretamente como fabricante para fazer o autodiagnóstico do dispositivo e assegurar que o dispositivo está perfeito. E isso porque ao final do dia, o que nós temos nas estatísticas da Zebra, algo que é chamado a taxa de retorno, que é o dispositivo reparo, volta para o cliente, e uma semana depois volta para mim com o mesmo dano. Nossa base de retorno é muito baixa. Por a qualidade de reparo com peças novas, com técnicos que estão treinados pela fábrica. Afinal, é realmente algo que vale toda a pena. E acho que nossos clientes que têm operações importantes, não estamos falando de cliente final, celular, estamos falando de empresas muito importantes. Eles querem dedicar-se a trabalhar, não querem dedicar-se a ter problemas com dispositivos. Por isso, o contrato Zebra One Care e os centros de reparo da Zebra é algo muito importante. Perfeito. E acho que são essas duas palavras que você falou que realmente resumem o Zebra One Care, né? A tranquilidade e também a produtividade, porque se o cliente fica com a produção parada, não tem como, ele vai perder dinheiro, o cliente da ponta, né, vai ficar frustrado porque de repente, sei lá, um produto que ele comprou vai demorar mais para chegar, não vai ser do jeito que ele queria, então realmente é toda uma cadeia, né, de experiências que vão sendo quebradas se o cliente não tem o Zebra One Care. Andresa, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação e queria deixar um recado para o pessoal que está assistindo a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Por favor, pessoal, quem está no YouTube, deixe seu comentário, dê o seu like para a gente saber. A gente não vai estar ao vivo, mas depois a gente vai ver todas as mensagens que vocês vão deixar, então se tiver alguma dúvida, a gente vai responder vocês depois, tá bom? E sigam a Prime em todas as redes sociais, vocês encontram a gente como Prime Interway. E é muito importante também a gente frisar que a Prime
tem um dos melhores times de venda do mercado aqui no Brasil. Então, nosso time ele é especializado, a gente faz treinamentos rotineiramente, às vezes todo mês a gente faz alguma coisa relacionada a serviço, a gente nunca deixa de trabalhar para capacitar os nossos vendedores para estarem atendendo vocês da melhor forma possível. Então, entre em contato com a Prime, quando vocês pensarem em serviços, pensem também na Prime Interway, tá bom? Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês, agradecer mais uma vez o Andrés pela participação, tá bom? Obrigado a você. E a gente fica aqui até uma próxima, tá bom? Obrigada, pessoal!